Saindo um pouco da política pré-eleições 2026, a gente fala de um outro detalhe de como o Brasil está se portando frente ao cenário nacional, internacional, melhor dizendo. As exportações de produtos brasileiros para a China cresceram 41% em novembro, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Já as vendas para os Estados Unidos caíram um pouco mais de 28% devido ao tarifaço. Com isso, a China reforça sua posição como maior parceiro comercial do Brasil em meio às negociações do Planalto com Donald Trump. Para falarmos mais dessa questão, nós vamos conversar agora com o Renan Silva, que é economista, professor do IBMEC. Boa tarde, professor. Obrigada por participar dessa edição do Fast News. Boa tarde, Beatriz. Fiquei muito honrado com o convite e espero poder atendê-la. Obrigada, a honra é nossa. Professor, queria que a gente começasse entendendo esse cenário do Brasil. Muito se falou, sobre o tarifaço, virou uma questão polêmica em todo o país. Claro que os Estados Unidos, então, são um parceiro importante, mas cada vez mais o Brasil consegue fazer novas negociações e se posicionar de forma diferente. Isso impulsionou o Brasil de alguma forma, esse episódio com o presidente norte-americano? Olha, de fato, os agentes econômicos, em especial o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, buscaram novas frentes de negócio imediatamente, porque isso aí seria muito nocivo para a nossa balança comercial. Isso surtiu, sim, um efeito positivo. No entanto, nós precisamos registrar que, apesar de um volume de negociação maior, nós tivemos uma queda, principalmente agora no mês de novembro, realmente da balança comercial na ordem de 13,4% em relação ao mesmo período do ano passado, que refere-se a novembro de 2024. Então, isso realmente está bastante impactado realmente pela queda das exportações para os Estados Unidos, como você já bem colocou. Essa queda das exportações para os Estados Unidos foram realmente deslocadas em novas frentes ali para a China, o que justifica esse crescimento tão relevante que nós observamos aí na ordem de 41% para aquela região. E agora, em termos de eficiência, a gente ainda tem que considerar que tivemos, sim, um aumento das exportações, mas as importações no Brasil cresceram em uma proporção maior, na ordem de 7%. Isso também é um fenômeno que acontece sempre que o Brasil cresce ou volta a crescer. Então, mesmo o Brasil com um crescimento ainda pequeno, projetado aí para o PIB de 1,8%, ou talvez até 2%, quer dizer, a gente ainda somos muito dependentes de insumos, de importação, principalmente de máquinas, motores, e isso fez com que, com todo esse deslocamento, mesmo assim, ainda nós registramos queda na balança comercial no decorrer de 2025. Professora, a tendência é que mesmo com o tarifaço agora sendo reduzido, o Brasil continue com uma boa relação com a China e aumentando, ou que os patamares voltem aos anteriores? Bom, eu acredito que essa relação com a China ela já é muito bem consolidada, E agora a gente tem realmente uma retomada, um aumento, da demanda, uma pressão de demanda novamente por commodities agrícolas. E a gente verifica isso nesses últimos 3 meses, que nós tivemos uma intensificação de exportação de soja, de carne, bovina para a China. Então, essa é uma tendência. Também nós já estamos nos afastando suficientemente do período ali pós-Covid, onde você tinha muitas incertezas, muitos investimentos ainda comprimidos, mas agora é uma perspectiva um pouco melhor de um crescimento global
também um pouco melhor, gradual, lento e gradual, mas a gente tem esses movimentos, né, de redução de taxas de juros. A China ainda espera-se que se cresça ainda na ordem de 5%, é um indicador importante. Então, a tendência, sim, é o Brasil se mantendo ali firme nas exportações, principalmente das commodities agrícolas, né? O nosso grande desafio realmente é produzir mercadorias, né, com valor agregado, e aí sim ganhar mercados, que essa é uma grande lacuna. Mas em relação à situação atual, deve haver uma melhoria, sim. O câmbio, a taxa de câmbio no Brasil ainda favorece as exportações. Isso é bem visível. O câmbio aí acima de R$5, tivemos uma alta aí inesperada aí na sexta-feira, 5,43, mas tudo acima de R$5 ali, as exportações ainda ficam muito vantajosas para a nossa economia. Nós estamos conversando com o professor Renan Silva, economista do IBMEC. Professor, eu vou chamar o João Bellucci, o nosso comentarista desta edição, para também fazer uma pergunta para o senhor. João, por favor. Boa tarde, professor. Eu queria perguntar para o senhor em termos da Bolsa de Valores, porque ela vinha batendo alguns recordes, né, em uma grande alta, e existem vários fatores, né, o rally, esse famoso rally de fim de ano, também tem a questão que o senhor mencionou do preço do dólar ser muito atrativo para exportação, já que a moeda é desvalorizada, e agora essa questão de aumento de exportações para a China. Queria ver com o senhor quais as principais razões dessa subida da Bolsa, com todos esses fatores em jogo, quais os principais fatores que levaram a esses números? Boa tarde, João. Satisfação. Com relação à Bolsa, nós precisamos reportar que a Bolsa em dólar, ela apresenta ainda forte desconto. Então, só para que a gente tenha uma ideia, o ápice da Bolsa de Valores em dólar foi no período ali pré-crise de 2008. Então já vão muitos anos, né? Onde o Brasil tinha acabado de conquistar o investment grade. De lá para cá, né, de novo, né, com mais uma década perdida, com a recessão 2015, 2016, Covid e a desvalorização do real, então hoje, no atual momento, nós estamos aí com desconto de pelo menos 35% em relação a esse pico. Agora nós recuperamos ali, nós voltamos ao patamar pré-Covid em termos de bolsa, mas ainda até chegar ao pico lá, né, de 2008, ainda falta ali uma boa corrida ainda pela frente, uma boa remada, vamos dizer assim, né? Mas então, e isso também culmina, né, em algumas empresas que apresentam os PLs, né, preço-lucro, historicamente muito baixos também, algumas empresas aí com PLs de 7 anos, abaixo de 10 anos, é muito vantajoso. Então, o que realmente atrapalha o movimento, né, ou reduz aí o otimismo, é o embate político que deve se acirrar no ano que vem. Também ficamos aí em alerta com relação aos problemas fiscais, que pode deteriorar esse ímpeto, né, de comprar bolsa, mais no médio prazo, talvez lá para 2027. No momento a gente tem uma janela favorável, tirando esses contágios, né, de notícias políticas e tudo mais, mas como a nossa bolsa ela tem um volume de capital estrangeiro muito relevante, na ordem de 55%, a conta é em dólar, né? Então, em dólar ainda vale muito a pena você entrar no mercado, buscar a taxa de juros no Brasil, que é muito elevada, e também essas empresas que estão muito descontadas na moeda em dólar. Perfeito. Nós conversamos então agora com o professor Renan Silva, que é economista do IBMEC. Professor, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Beatriz. Até uma próxima oportunidade e um bom domingo para vocês. Igualmente, bom domingo.